Olha, gente, vamos falar aqui sobre Arthur e Monsalve. Estou direto de Gramado com a Igreja São Pedro ao fundo, mas eu quero falar sobre esses dois assuntos. O Arthur está conseguindo a rescisão dele com a Juventus. Por que, então, o Grêmio descarta completamente a volta do Arthur a Porto Alegre? Depois de quase um ano, o Arthur está conseguindo aquilo que o Grêmio esperava quando ele chegou no Grêmio de volta. E mesmo assim, sequer existe uma negociação. Vou te contar o que eu descobri nos bastidores, por que o Grêmio descarta o Arthur de forma tão categórica e sequer abriu negociação. E tem ainda a história do Monsalve, que em 2 anos vai de uma grande aposta para um cara afastado, que pode inclusive gerar um problemaço para o Grêmio. Tá? E no meio dessa história do Monsalve, vou te contar aí uma informação de bastidores muito curiosa, para a gente tentar entender o que aconteceu com o Monsalve, beleza? Então bora. Tô aqui em Gramado, deixa eu te explicar, né? Olha aí, ó. 54º Festival de Cinema de Gramado, tô aqui porque o SBT está comemorando 45 anos e todos os programas foram daqui, mas eu não posso deixar de falar com vocês sobre Arthur e Monsalve. Bom, o Fabrício Romano, ele deu a informação de que a Juventus procurou o Arthur para rescindir o contrato. Fabrício Romano deu a informação de que a Juventus procurou o Arthur para rescindir o contrato. E essa é a informação que o Grêmio esperou durante muito tempo. Desde que o Arthur se acertou com o Grêmio, sempre se esperou pela posição da Juventus. E sempre se trabalhou com a ideia de que ele não seria aproveitado na Juventus e que a Juventus iria facilitar uma liberação. Pois, enfim, isso está acontecendo. Só que mesmo com esse cenário, o Grêmio está dizendo ele não volta e sequer tem negociação. A partir da informação de uma negociação de rescisão que está em andamento, a gente foi para os bastidores para tentar entender. Eu falei com gente do alto escalão do Grêmio, o Bruno Flores, meu parceiro do projeto Aquela Live, aqui no canal, de segunda a sexta, 8 da manhã, também. E todas as pessoas do Grêmio, elas vão para o mesmo caminho. Descarta a volta do Arthur. O Arthur não tem nenhuma chance de voltar. Por quê? Quero só recapitular para todo mundo ficar na mesma página. O Arthur vem por empréstimo da Juventus. O Grêmio, quando anuncia o Arthur, diz que existe uma possibilidade dele ficar até o final de 26. Depois se confere que isso não acontece. Na virada do ano já se começa a duvidar da permanência do Arthur. Durante todo o primeiro semestre, Grêmio e Arthur dizem que o problema nunca seria a relação entre eles, e sim a Juventus. E a Juventus vai enrolando, não tem uma posição. O Grêmio faz uma proposta para o Arthur faz uma contraproposta, e os dois anunciam que não houve um acordo e encerram a negociação. E o Grêmio naquele momento diz, olha, eu não consigo pagar o que o Arthur quer. Beleza, tá todo mundo na mesma página? Volta para cá agora, agosto. O Arthur não está sendo aproveitado na Juventus, não conseguiu nenhum clube na Europa, e a Juventus disse, vamos rescindir. Era tudo que o Arthur e que o Grêmio queriam 3 meses atrás. Então por que o negócio não está acontecendo? De acordo com as fontes do Grêmio, o patamar financeiro dos jogadores que o Grêmio está contratando é muito diferente do patamar financeiro do Arthur. Isso que não existe nem uma negociação para saber quanto ele pede. O que ele pedia antes, lembrem disso, o Arthur pedia ao Grêmio um salário e mais os valores que ele teria que receber da Juventus. Tipo, eu tô abrindo mão do contrato que eu tenho com a Juventus, então Grêmio, coloca esse valor aqui no nosso contrato. E o Grêmio disse, olha, não dá, não tem como. Agora não existe mais o contrato com a Juventus. Então, em tese, o valor diminui. Mas mesmo esse valor diminuindo, os dirigentes do Grêmio dizem que é um patamar financeiro que o clube não pode chegar. E aí, vamos lá, isso é informação, e a partir daqui a gente vai conversar e eu vou dar a minha opinião. É curioso que o Grêmio, de janeiro a maio, tenha uma postura no mercado, de maio a junho tenha outra, e de junho para cá, uma terceira postura, muito mais rígida, muito mais dura. O Grêmio nos bastidores chega a dizer que ele tem um teto salarial inferior a R$1 milhão. A primeira informação é que não chegaria a 1 milhão, agora é abaixo disso. Então, o Grêmio está sendo muito enfático na postura de que sequer vai abrir negociação com o Arthur. E ao mesmo tempo começa a circular a informação de que o Arthur tem uma negociação com outro clube brasileiro. Aliás, comenta aqui onde tu acha que o Arthur vai jogar. Acho que não resta dúvida, né? Pra ninguém, nem pra vocês, nem pra mim, nem pro Luiz Castro, nem pros dirigentes do Grêmio, que o Arthur é titular desse time. É titular. Só que essa informação de que o Grêmio sequer está negociando com o Arthur, ela é importante de se anotar e de se observar. Não só o que vai acontecer nas próximas semanas, mas no final do ano. Com a renovação do Carlos Vinícius, do Pavon.
com reforços que o Grêmio vai buscar, se as coisas vão bater. Porque é muito curioso que quase um ano depois, o cenário que se imaginou, que se desejava, que se queria tanto, ele está acontecendo. E o Grêmio descarta completamente a volta do Arthur. Bom, segundo assunto do vídeo, Miguel Monsalve. Aliás, se tu chegou até aqui e não é inscrito, pode te inscrever aí, tá? A gente já passou de 86 mil inscritos e eu agradeço demais a moral de vocês. Bom, o Monsalve, o Grêmio soltou uma nota afastando o Monsalve, dizendo que ele está treinando no CT de Eldorado do Sul por questões técnicas. O contexto é, o Monsalve recebeu 2 propostas e ele decidiu não sair. E o Grêmio disse, olha, se tu não quer sair, tá fora dos planos do Luiz Castro, vai para Eldorado. A nota do Grêmio informando isso, ela é rara, ela é incomum, dificilmente isso acontece no futebol. E ela mostra que ele está completamente fora dos planos e que tem uma mudança radical na maneira como o Grêmio vê o Miguel Monsalve. Esse caso do Monsalve ir treinar em Eldorado, inclusive, pode gerar um problemaço para o Grêmio na justiça, porque na letra fria da lei, esse caso pode ser encarado como um jogador afastado. E se tem algum advogado aí assistindo, pode me confirmar. Existem casos, existe jurisprudência que pode embasar um processo do Monsalve contra o Grêmio. Comenta aqui embaixo o que tu acha dessa história do Monsalve. É claro que o Grêmio tem direito de estar irritado com o Monsalve, porque tinha proposta para negociar, o Monsalve não quis. Mas, diante da justiça, o Monsalve não pode ser afastado assim. Então, se o Monsalve procurar qualquer advogado, o advogado vai puxar um histórico e tem processos de jogadores contra clubes, em que os jogadores levam a causa por coisas como essa. Ele treinar em outro local e não no local dos jogadores principais. É uma medida extrema do Grêmio. E essa medida extrema do Grêmio faz a gente precisar voltar no tempo e olhar para o histórico do Monsalve no Grêmio. O Monsalve é contratado no meio de 2024, vocês vão lembrar na janela que veio o Arezzo, que veio um monte de gente, e todo mundo olhou e disse assim, opa, o Grêmio tá fazendo alguma coisa diferente. Não tá pegando medalhão, e tá pegando guris na Colômbia, no Uruguai, tá apostando em alguma coisa diferente. Não se sabe se vai dar certo, e no fim não deu certo, né? Nenhum nem outro, mas o Grêmio tava tentando alguma coisa diferente. E na época, o discurso do Grêmio é, encontramos um jogador que vai para a Europa, encontramos antes da Europa, e ele vai passar aqui, vai ser titular, vai entregar alguma coisa pro Grêmio, e o Grêmio vai ganhar milhões vendendo ele pra Europa. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. E isso em 2 anos. 2 anos. Ele chega muito badalado, ele chega sendo tratado como uma grande aposta, como uma grande joia, vocês lembram disso? Em 24. Ele começa bem, e aí ele oscila, e aí chega um episódio 25 que eu quero dividir com vocês aqui. O episódio 25 é o seguinte, Mano Menezes assume o Grêmio no lugar do Quinteiros. Primeiro dia do Mano Menezes no CT do Grêmio. Ele escuta de várias pessoas, tem um jogador diferente no elenco. Mano Menezes escutou no primeiro dia dele, em 2025 do Grêmio, que tinha um jogador diferente no elenco. Esse jogador era Miguel Monsalve. Ele ouviu isso de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 pessoas do dia a dia do Grêmio. Ou seja, mesmo com o Monsalve naquele momento não fazendo o que se esperava dele, ainda tinha muita gente dentro do clube que acreditava no Monsalve. E dizia, cara, esse guri tem que jogar. Esse guri consegue, esse guri tem qualidade. Aí o Monsalve não teve sequência, o Mano tentou ele pelo lado, que não é a dele, não deu certo. Aí ele teve lesões. E em 2026, ele praticamente não jogou. Então, o investimento que o Grêmio fez em 24 não se confirmou no Grêmio e agora não se confirma naquela ideia de vender ele para a Europa. E essa medida extrema, para muita gente, ela é um pulso firme, mas ela abre margem para um problemaço. E ela leva adiante aquela política firme das finanças, que se conecta com o Arthur, que se conecta com o Giovanni Cabral, com o Diego Caetto, com o Wallace, mas que não se conecta com o Nardoni Pérez enamorado. Bom, deixa o teu comentário aqui, tá bem? Obrigado pela parceria, espero que vocês tenham gostado do cenário diferente, tá bom? E se não é inscrito, te inscreve. Até o próximo vídeo, gente. Um grande abraço.